Nós estamos com um tema para esse mês. Todo esse mês vamos desenvolver um tema. Será o tema também da cantata. O Salvador entre nós. É Natal. A mensagem do Natal fala do Cristo que está entre nós. O menino nasceu, o filho se nos deu. E tudo está sobre os seus ombros. Vocês lembram que Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, todo o poder está com o Senhor. Então, o tema, o Salvador entre nós, está entre nós, é Natal. O verdadeiro sentido do Natal é Jesus Cristo, a nossa única esperança. E eu pensei num texto que fala sobre o texto inicial que nós lemos do profeta Isaías, no capítulo 9. No capítulo 9 fala do advento do Messias, que fala sobre o reino de paz, porque o reino de Jesus é de paz. Ele é o príncipe da paz, a luz que chega na escuridão. Vamos ver, por gentileza, você pode abrir a sua Bíblia, em Mateus, capítulo número 4, logo Jesus Cristo ele ser tentado pelo diabo, o começo do seu ministério na Galileia. No capítulo 4 de Mateus, a partir do verso 12, Novo Testamento, a gente vai ver toda a história do nascimento de Jesus Cristo, quando em Mateus capítulo 1, versículo de 21, diz que o nome dele será chamado de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Então, ele realmente é o Salvador, ele é o Senhor. Capítulo de número 4, eu falei, a partir do verso 12, diz assim o texto sagrado. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, ele foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulun e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo profeta Isaías, que diz: terra de Zebulun, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. A igreja pode ler o verso 16 comigo, vamos lá? O povo que vivia em trevas, eles viram a grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Verso 17, concluindo, daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque já está próximo o reino dos céus. Obrigado, meu Deus. Porque, meu Deus, quando chega esse momento, ó Pai, as festas natalinas, nós, ó Deus, recordamos dos ensinamentos dos profetas, do evangelho, da vida do teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Pelo menos 4 evangelhos que falam, ó Pai, como foi sua chegada a este mundo, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, ó Pai. Obrigado porque esta mensagem, ó Deus, está muito além do que as belas festas, com muitas luzes, ó Pai, os shoppings iluminados, o Papai Noel e tantas outras coisas, ó Pai, que não confere com o que diz as Escrituras Sagradas. Obrigado, ó Deus, porque nós não estamos alienados, nem estamos presos a tradições, ó Pai. Sabemos do propósito, ó Pai, porque Tua palavra revela que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ó Pai. É o propósito maior de Jesus vir ao mundo, veio buscar, veio salvar o que se havia perdido. Ah, meu Deus, o povo que andava nas trevas viu a grande luz, e essa luz até hoje, Pai, está presente na vida de quem crê, Pai. Infelizmente, ó Pai, apesar de tantas pregações, apesar de tanta revelação, muitos ainda vivem nas trevas, Pai. Uma vida de tristeza, uma vida de guerra, uma vida sem paz, famílias se autodestruindo e tantas coisas acontecendo, porque, meu Deus, apesar das muitas luzes, não tem a verdadeira luz, que é o Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Foi Ele que disse: eu sou a luz do mundo, e quem andar comigo não anda mais em trevas, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, a levar esta mensagem, ó Pai,
a mensagem do verdadeiro Natal. Nós não vamos colocar aqui no púlpito um Papai Noel sentado para as crianças tirar foto, não, meu Pai. A mensagem é outra, fala de um Deus todo-poderoso que vê este mundo, ó Pai, numa manjedoura tão simples, ó Pai, e ali Ele veio para resgate, Ele veio para a salvação, mas também para a condenação daqueles que o rejeitam, ó Pai. Esse é o verdadeiro evangelho que precisa ser pregado, ó Pai. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os que não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas da tua vontade, ó Pai. E a igreja te adora, e a igreja celebra o verdadeiro príncipe da paz, é Jesus de Nazaré, aquele que nos ama e foi fiel até a morte e morte de cruz. Ajuda-nos, ó Deus, a ensinar nossos filhos, as crianças, o verdadeiro sentido do Natal. É um presente tão grande, Pai. E esse presente foi dado pelo Pai eterno, pelo Senhor. Ajuda-nos a compreender a existência, a verdadeira história do Natal, o Salvador entre nós. Em nome de Jesus, vamos dizer amém, irmãos? Quem trabalha num coro, né, que está no coro, sabe o tema da cantata que vai falar sobre Salvador, e o Salvador é Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, a gente percebe em Mateus capítulo 4, verso 16, eu vou direto a esse ponto onde traz a mensagem do profeta Isaías, é uma mensagem profética. Terra, o povo que vivia em trevas, viu uma grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes o quê? A luz. Em primeiro lugar, a gente percebe, baseado nesse texto, que o Natal é a presença de Jesus em nosso meio. É Jesus Cristo. Diga isso para os seus colegas, qual é o sentido do Natal? A luz chega e a escuridão se é dissipada. A luz é Jesus Cristo. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Você que está ouvindo essa mensagem, você talvez viveu essa experiência de ter uma vida sem direção. Uma vida nas trevas é uma vida sem direção. Uma vida sem propósitos. Há muitas pessoas que falam amar a Cristo, mas não seguem, não obedecem, não faz a sua obra, nem faz a vontade. O povo estava em trevas, estava sem direção. Assim como o Natal marca a chegada de Cristo ao mundo, o mundo que estava em trevas, diz o texto. Mateus aqui ele quer descrever o início do ministério público do Senhor Jesus Cristo, com o surgimento de uma luz na região de trevas, na região da Galileia, território de gentios e sombras espirituais. O verdadeiro Natal, queridos irmãos, é a invasão divina, vamos dizer assim, da luz numa noite mais profunda, trevas medonhas, o povo sem entender o sentido do amor de Deus. E Jesus chega a esse mundo. Quantas vezes Jesus é rejeitado, não é ignorado, as pessoas não conhecem. Se o conhecesse, não teria maltratado, não teria cuspido no seu rosto, não teria crucificado. Aqui, meus irmãos, fala da ignorância do povo, nas trevas, não compreendeu a mensagem de Deus ao mundo. E a gente vê no evangelista Lucas falando sobre essa alegria dos pastores ao vê-lo, ao contemplá-lo, as profecias que foram cumpridas. Meus irmãos, como é linda a história do Natal. Mateus ele faz uma conexão, o ministério de Jesus, as escrituras, lembrando-nos que é o menino da manjedoura, é o cumprimento vivo de todas as promessas de Deus. Natal é Deus honrando a sua palavra, é Deus dizendo: eu cumpro a minha palavra e vou enviar o Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. Se alguém disser para você que Natal é o panetone, você sabe que essa pessoa está muito distante. É o queijo do reino, é alguma coisa desse tipo, tudo isso pode ter. Mas o Natal tem uma profundidade, fala de amor, fala de misericórdia, de um povo que estava destinado ao inferno. É isso mesmo, a escuridão. Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo para nós.
Jesus é aquele que tira da nossa ignorância espiritual. Então, Natal é como se dizer, a luz chegou, onde havia trevas, foi agora dissipado. Os gentios, sombras espirituais. A gente vê aqui, meus irmãos, o profeta Isaías falando, talvez, quem sabe, o profeta messiânico não foi bem entendido, mas o Novo Testamento traz luz ao nascimento de Jesus Cristo, a profecia que se cumpre ali em Belém. O verdadeiro Natal é essa presença divina, é a luz nessa noite escura e de profunda distância de Deus. Vocês acreditam que ainda hoje, apesar de falar tanto de Natal, o povo ignora o que é o verdadeiro Natal? Não sabe o que é o Natal. E se enche de cachaça, e dirige em alta velocidade, e é tanta destruição nessas festas, é tanta coisa, mas estão comemorando o quê? O Natal. Completamente diferente da visão. Natal é paz, Natal é presença do Senhor Jesus Cristo, é Jesus anunciando o seu ministério. O povo vivia em trevas profundas e viu essa luz. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha dito os profetas, segundo a palavra do Senhor. Irmãos, diga assim para seu irmão, o Natal é cumprimento de uma promessa. Diz, por favor. E a gente vai ver isso na palavra do Senhor. Olha o que é que diz no verso 14, por favor. No verso 14 diz assim: isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele é considerado do profeta messiânico. Alguns estudiosos, teólogos, chegam a dizer que o profeta Isaías, ele é o quinto evangelho. Pelo detalhe que ele fala a respeito do Messias, pelo detalhe que ele fala do servo sofredor. Lá em Isaías capítulo 53, falando sobre a sua aparência, falando sobre a sua rejeição, falando sobre o seu amor, entregar a sua vida a muitos. Então aqui a gente vê que o Natal é um cumprimento de uma promessa, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Tem profeta Miqueias, tem um profeta Jeremias, um profeta Isaías, aqui no texto citado. O nascimento de Jesus, igreja, não foi um acidente histórico. Não, havia uma intenção de Deus, é salvar a tua vida. Diga amém, irmãos. É salvar a minha vida. É mudar a nossa história, é perdoar os pecados. Ele diz, eu perdoo os pecados. Certa vez alguém disse assim para Jesus, quem é que perdoa pecado? Se não um que é Deus. Aí Jesus chegou naquela história daquele amigo que deitou aquele pela janela, pelo telhado. Aí Jesus disse assim, para que saibas que o Filho do Homem tem poder para perdoar o pecado, eu te digo, levanta do teu leito, toma a tua cama e anda. Jesus Cristo tem poder de perdoar os pecados. Ele pode perdoar os meus e os teus pecados. E quem tem um pecado perdoado, irmão, é uma nova criatura. A Bíblia diz, nação semblante tem paz, vive em comunhão com a igreja, vive fazendo a obra do Senhor. É muito estranho alguém dizer que tem paz com Deus e distante da sua obra, distante do seu Criador. Meus queridos irmãos, veja aqui o que é que ele está dizendo. O nascimento de Jesus não foi um acidente histórico, mas foi o ápice de uma promessa profética milenar. Mateus conecta o ministério de Jesus Cristo às Escrituras, lembrando-nos que é o menino da manjedoura, é o cumprimento vivo de toda a promessa de Deus. Natal é Deus honrando a sua palavra. Repete comigo. Natal é Deus honrando. Vai se cumpriu tudo o que ele disse que ele. Disse que ele haveria de vir, ele veio. Disse que haveria dele nascer numa manjedoura, ele nasceu. Disse que ele haveria de sofrer, ele sofreu. A Bíblia diz nas profecias que ele haveria de morrer, ele morreu. Mas a Bíblia diz que ele vai voltar. Ele vai voltar e tudo vai se cumprir conforme as Escrituras ela nos ensina. Então, o Natal é o cumprimento de uma promessa. É Deus honrando a sua palavra. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É Jesus entre nós. Então, o Natal é a chegada da luz no meio da escuridão, na terra que estava escura, é o cumprimento de uma promessa. Mas, em terceiro lugar, o Natal também é um chamado no tempo certo. Observe o que é que diz o verso 17, por favor. Daí em diante, quando Jesus começa o ministério, capítulo 4 de Mateus, verso 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar
e a dizer: arrependam-se, porque está próximo, é chegado o reino dos céus. Então a mensagem, meus irmãos, do Cristo é a mensagem que o tempo certo. Jesus veio na plenitude dos tempos. Se Jesus, irmãos, ele não viesse, todos nós estaremos perdidos na nossa vida, na nossa religiosidade. Jesus é maior que a religião. Jesus é o Filho de Deus, é o Todo-Poderoso, é aquele que nos ama e se entregou por mim e por você, por todos nós. Ele é aquele que nos ama. Então, meus queridos irmãos, é um chamado no tempo certo. E esse texto que nós acabamos de ler mostra Jesus iniciando seu ministério após a prisão de João Batista, no tempo certo de Deus. Irmãos, Jesus Cristo, ele sempre dizia: seja feita a tua vontade e não a minha. É a vontade de Deus, irmão, não é a minha nem a tua. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Jesus até dizia: se possível, passa de mim essa dor, esse cálice, mas não seja feita a minha vontade e a tua. Sabe o que a gente vê muito hoje? É que temos dificuldade de aceitar a vontade de Deus, mas a vontade de Deus é maravilhosa. A vontade de Deus está além, ela é soberana. Deus faz como Ele quer, Ele dá quem quer, Ele faz conforme o seu decreto, conforme a sua vontade. E tudo no tempo. Observe o que o texto mostra, Jesus iniciando. Então, da mesma forma, o Natal celebra a encarnação na plenitude dos tempos. Gálatas, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Jesus vem quando a humanidade mais precisa, demonstrando que Deus age, e Ele tem propósito, e Ele é soberano entre as nações, irmãos. Tem uma profecia que diz que Deus olhou para a terra e viu que ninguém podia te ajudar nem me ajudar. Ninguém podia me salvar. Há muitas pessoas que se declinam diante de um homem. A gente só pode adorar a Deus, irmãos. Deus que é maior na nossa vida. E Ele enviou seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia diz que todo joelho, não é? Toda boca confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Então está aqui, meus irmãos, é um chamado no tempo certo. Jesus veio exatamente quando a humanidade mais precisava, demonstrando a soberania de Deus. Mas a mensagem do Evangelho, a mensagem do Natal, tem algo que muita gente não gosta, ou precisa entender. A mensagem do Evangelho, meus queridos irmãos, central do Evangelho, sabe o que é? Arrependimento. E tem muitas pessoas que continuam agindo da mesma forma, dizendo ter Deus, mas não tem uma vida que glorifique o nome dele. Então Jesus diz aqui, veja aí no verso de número 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar. E olha a pregação dele. Olha qual era o centro da pregação. E a dizer: arrependam-se, porque está próximo do reino dos céus. Muita gente quer comemorar o Natal, mas não quer se arrepender. Quer continuar nos seus pecados, quer continuar na sua forma de fazer o evangelho. É do meu jeito, irmão, não é do jeito do pastor Samuel. E eu digo a você, com toda a propriedade, não é do teu jeito, ele é soberano, é do jeito de Deus, e ele tem projeto maior na nossa vida. Os meus pensamentos não são teus pensamentos, nem os meus caminhos são os teus caminhos. A mensagem central é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se o homem não se arrepender, ele não vai ver o reino do Senhor. A primeira proclamação de Jesus revela o verdadeiro propósito do Natal, a sua vinda, chamar o mundo ao arrependimento. O Natal, portanto, não é apenas um bebê adorável, mas é um rei dos reis que está presente na terra. É Jesus de Nazaré, é o Todo-Poderoso, é aquele que venceu as cadeias geladas da morte, ressuscitou e está à direita de Deus. Isso é Natal. Não é o velhinho andando em carruagem aí. O Natal é Jesus, é bom que as crianças saibam isso. É o rei que veio a esse mundo. Tornou-se fiel. Ele foi semelhante a gente, é o grande, o Filho poderoso, o Filho de Deus. Então, meus irmãos, o Natal é a presença de Deus no mundo que Ele criou. Ele criou esse mundo. A Bíblia fala sobre essa revelação. A manjedoura aponta para a cruz. Aquele menino estava destinado, você já viu a profecia? Destinado ao sofrimento. E sabe por que ele ia sofrer?
por causa de você e de mim, para perdoar os meus e os teus pecados. O sangue de Jesus, aquele bebê estava destinado à ruína. Maria teve que ouvir isso. E todos que embalavam e pegavam no braço dele, e pegava ele no braço, essa criança está destinada à morte. E Maria guardava no coração, sabia que seu filho, ele veio para resgate, para salvar toda a humanidade. Então você percebe qual é a mensagem central do Natal? Arrependimento. Você acha de verdade que seu colega na faculdade sabe disso? Você acha de verdade que alguém na tua família está sabendo disso? E se nós soubéssemos, a gente todo dia estaria pedindo perdão a Deus. Perdoa os nossos pecados, eu me arrependo do que eu disse, do que eu fiz. Eu me arrependo do meu comportamento que não é digno de ser chamado teu filho. De ser chamado um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que essa mensagem do Natal eu considero muito forte. E cada quarta-feira a gente vai estar falando sobre esse tema. O verdadeiro sentido do Natal. A primeira proclamação, Jesus revela o propósito. Eu vim buscar, eu vim chamar o que se havia perdido. Estava ali o próprio Cristo. Mas eu quero, irmãos, dizer para vocês que o Natal faz um convite. Ele inaugura o reino de Deus e convida para a transformação radical. Você, nós não podemos ser a mesma criatura, uma nova criatura, a todo momento pedindo misericórdia na nossa vida. Senhor, tem misericórdia de mim. E deixar rudimentos humanos, coisa da carne, e olhar para Cristo, aquele que é o autor da nossa fé. Muitas vezes estamos ainda embaraçados com as coisas deste mundo. E o Natal aponta para uma mudança radical. Paulo chega a dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo na carne, não vivo pela fé. Foi Jesus que transformou a mim e a você. Natal é transformação. Natal é arrependimento. Natal é uma transformação não apenas momentânea, mas é radical e para todo sempre. Vai sendo transformado de glória em glória até o dia que subiremos e vamos morar no céu eternamente, irmãos. É o Natal, é essa história que você viu. Tem muita gente contando o Natal aí diferente. Bingobel, tudo longe do que a Bíblia está nos ensinando. Eu falei, meus irmãos, que em primeiro lugar chegou a luz para banir a escuridão. Em segundo lugar, é o cumprimento de uma promessa. Em terceiro lugar, é um chamado no tempo certo de Deus. Em quarto lugar, a mensagem central do Natal, se você não sabia, começa a falar, é arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, é chegada a oportunidade da salvação. E quinto e último lugar, poderíamos falar muito mais, o Natal é o reino presente na pessoa santa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verso 17 ainda diz isso. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus é o cumprimento de toda a Escritura. Ele leu lá em Nazaré. Isso aqui hoje se cumpre as Escrituras. Era o próprio Filho de Deus ali, irmãos. Então, é chegado o reino dos céus. Vamos repetir essa expressão? É chegado. Jesus chegou, irmão. E o mundo não pode, sabe, não pode olvidar, nem pode duvidar. Uma certa vez eu tenho um professor chamado Ilo Jorge. Aqui alguns conheceram. Ali, não esqueço o nome do curso. Só Cuca, isso é mesmo. E ele muito inteligente, aquele homem. Mas ele disse uma certa vez em sala de aula. Ele disse assim, eu acredito em Jesus, é incontestável. Tem a história antes de Cristo, depois de Cristo. Mas Deus, eu não sei quem é esse Deus. Matematicamente não se prova a existência dele. Olha para aí. Como o homem, às vezes, na sua loucura, né? Acha que Deus pode levar para um laboratório. Deus é grande, Deus é poderoso. Irmão, não se pode. Os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia o quê? As obras de sua mão. O homem tão pequenino como nós, querendo entender o grande, o todo-poderoso. E achamos que temos Deus na nossa mão. Só Deus tem misericórdia de nós. Nós estamos na mão de Deus. Ele, você está na palma das minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Natal, finalizando. Convido a igreja a estar de pé, por favor. O reino presente na pessoa de Jesus Cristo. É chegado o reino dos céus. Com Jesus, o reino não é apenas o futuro. Ele é presente na sua pessoa.
O Natal é Deus armando sua tenda entre nós. Olha que expressão linda, né? O Natal é Deus armando a sua tenda e habitando, aleluia, entre nós. O Salvador entre nós, irmãos, sabe o que significa? Que o governo de Deus já começou. Deixa eu dizer uma coisa a você. Satanás não manda em nada. O governo é de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que manda na minha vida, na tua vida. O meu futuro, o teu futuro está na mão do Senhor. Tem gente valorizando muito o diabo. Quem manda é Deus. Ele manda, Ele é grande, Ele é poderoso. Ele dá a tua vitória agora. Você receba agora, Ele dá. Aleluia. Então, meus irmãos, é isso Natal. O Salvador entre nós. O governo é dele. Deus já começou, trazendo esperança, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo alegria. Não sei como você chegou aqui. Saia alegre. Jesus é contigo. Ele quer perdoar teus pecados. Ele quer mudar tua história. Ele quer escrever teu nome no livro da vida. Isso é Natal. Natal é o perdão, é a misericórdia. E eu vou dizer uma coisa para você. Natal é surpresa, é o céu que Ele preparou para mim e para você. Irmão, eu confesso que eu fiquei maravilhado. E essa mensagem a gente não encontra aí nos outdoors. Essa mensagem a gente não encontra por aí. Natal é isso, é aquilo outro, mas não fala que o Natal é arrependimento, que o Natal é Jesus Cristo. Ele traz a esperança. Eu quero concluir. Por favor, a igreja pode inclinar a cabeça, fechar os olhos. O texto que nós lemos de Mateus capítulo 4, de 12 a 17, nos mostra que o Natal não se limita a uma data, mas se estende como um convite perene, eterno. Jesus é a luz prometida. Jesus veio para inaugurar o seu reino entre nós. O verdadeiro sentido do Natal é reconhecer naquele que nasceu em Belém, o rei que chama o arrependimento e transforma as trevas em luz. Ele é o mesmo de ontem, Ele é hoje e Ele é para todos sempre. Ah, meu Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Natal está entre nós. É teu Filho Jesus Cristo, Pai, que nos traz a esperança, que nos dá a redenção, que através do sangue na cruz do Calvário, Ele nos libertou das trevas e agora nós estamos no seu reino da luz. Obrigado porque a tua palavra é reveladora, é revelação, e fala o nosso coração que nós não somos mais algemados por nada. Nós estamos livres em Cristo e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é que o Natal chegou entre nós. É Jesus de Nazaré, é perdão do nosso pecado, é uma nova vida de libertação, de alegria, de prosperidade na tua presença. Obrigado por essa mensagem. Primeira quarta-feira inaugurando, ó Pai, falando do verdadeiro sentido do Natal. O que tua palavra diz: o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e essa grande luz é o teu Filho Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito seja sobre nós e seja sobre todo Israel espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém. Desde já, que Deus abençoe a todos. Vão na paz, em nome de Jesus.